Olá pessoal, eu sou o professor mestre em Educação Física, especialista em Biomecânica, Paulo Ricardo, e hoje vim falar nossa segunda aula sobre os princípios do treinamento, e o tema hoje é o princípio da adaptação. Junto com o princípio da adaptação, a compensação e a supercompensação, o princípio da sobrecarga e a sobrecarga progressiva e o princípio da continuidade. Eu acho que tudo está linkado, tudo está junto, é um gancho bom já explicar tudo num vídeo só. O princípio da adaptação nada mais é do que o princípio de dose-resposta, estímulo e resposta. O exercício em si é um estímulo ao nosso organismo que vai reagir mediante esse estímulo. Se o estímulo for muito forte, o tempo para a resposta, para ele voltar ao normal, será maior. Se o estímulo for muito tênue, não vai sofrer impacto nenhum, não vai gerar resposta. Então, a dosagem do estímulo é pertinente à quantidade da adaptação. Quanto maior o estímulo, mais forte, mais demorada a adaptação. O repouso, a recuperação vai ser mais lenta. Dentro desse tempo, então, você aplica um estímulo que é o treino, agride o músculo, agride o organismo, ele precisa se recuperar. Dentro disso, ele vai ter uma curva decrescente, onde ele sofreu o estímulo, e na recuperação ele vai ter uma curva ascendente. A compensação nada mais é do que a volta da curva até o ponto zero, até como ele estava antes. E a compensação é quando ele passa, você começa a supercompensação, você tem a mais do que você tinha antes. Então o seu corpo tende a aumentar as reservas energéticas, a hipertrofiar, visando um novo estímulo para ele estar melhor e suportar mais do que o estímulo anterior. Se você aplicar o estímulo antes do ideal da supercompensação, você vai agredir mais e ele vai levar mais tempo para se recuperar. Se você demorar muito para aplicar o novo estímulo, o estímulo anterior praticamente foi zerado, voltou ao estado original. Então, o tempo de aplicação dos estímulos é importante. Então, recapitulando, a quantidade de estímulo, a intensidade do treino vai gerar o tempo de recuperação e o tempo de aplicação do novo estímulo. Então, a adaptação vai depender da intensidade do treino e a aplicação de um novo estímulo igual vai depender do quanto de intensidade foi feito no tempo de recuperação. O princípio da sobrecarga progressiva diz que você precisa de tempos em tempos aumentando a sobrecarga para gerar um estímulo que seu corpo se adapte. Se você manter o mesmo estímulo, chega uma hora que não ocorre mais essa adaptação. Então você precisa regularmente aumentar a intensidade do exercício de modo que seu corpo consiga recuperar e você consiga ter a compensação, a supercompensação e responder positivamente ao longo do tempo e gerar uma evolução. Se você aplicar estímulos a mais ou a menos, essa evolução gradual não vai ocorrer. E o princípio da continuidade prega que você sempre tenha o treino e esses treinos sempre
uma evolução. Então, nada mais é que você ter uma adaptação, uma compensação, uma supercompensação, ter um ciclo e gerar uma sobrecarga progressiva e progredindo e aumentando a intensidade de tempos em tempos ao longo da vida, que é a continuidade. Esses são os princípios da adaptação, o termo, né, que não é um princípio, mas a compensação e a supercompensação, a sobrecarga progressiva, que é você ir aumentando ao longo do tempo, conseguindo ter essa evolução, e a continuidade, se você continua o treino, você tende a evoluir. Se você fraciona, você tem essa evolução limitada, ok?